Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 37. Glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Ezequiel 37 é uma leitura bem conhecida, mas a palavra de Deus se renova cada dia. O tema fala assim: a visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levantou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Ele me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dizeis: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Glória a Deus. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como ele me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez reboliço, e os ossos juntaram a cada osso. E eis que vieram nervos sobre ele, cresceu carne, estenderam pele sobre ele por cima, mas não havia espírito. Louvado seja Deus. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, e o Espírito assopra sobre esses mortos para que viva. E profetizei. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, como alguns dos irmãos já sabem, eu tenho 30 anos que eu me converti a Deus, ao Evangelho, e eu quero hoje, esses dias eu questionei: Senhor, antigamente eu pregava 30 minutos, eu cheguei a pregar 36 minutos, estou conseguindo pregar 20, 23, Senhor. O Senhor ficou em silêncio comigo, depois o Senhor falou comigo. Deus é o Deus do silêncio e depois Deus fala. Louvado seja Deus. Esses dias eu preguei aqui sobre Abraão, que ficou 13 anos, se eu não me engano, 13 ou 14, 13 anos, Deus ficou em silêncio com Abraão. Deus é o Deus que fala no silêncio. A juventude hoje está acostumada a mover, está acostumada a pular, rodar, não é verdade? A juventude hoje, os crentes novos de hoje, estão buscando um movimento, onde há revelação eles vão, procurando movimentos. Muitas das vezes, a Bíblia diz que uma pessoa longe da sua casa é como um pássaro fora do seu ninho. Muitas das vezes a pessoa às vezes vai sem direção, e muitas das vezes acaba correndo risco. Tudo na vida do crente, meus irmãos, precisa ter uma preparação. Uma criança, quando ela nasce prematura, provavelmente ela fica internada em um hospital. Deus é o Deus que pode parar o sol, Ele pode parar o relógio, mas Ele trabalha como Ele quer, da maneira que Ele quer e da maneira que Ele entende. E Ele usa o homem e usa a mulher como um anjo de Deus e como uma serva, um anjo de Deus. O homem de Deus é semelhança de um anjo. Ele é maior, na verdade, porque Jesus disse que nós podemos fazer a obra que Ele faz, poderemos fazer maiores, porque Ele ia para o Pai e os discípulos iriam ficar. Foi isso que Jesus falou para os apóstolos: eu vou para o Pai, vocês podem fazer obras maiores do que essa, porque eu estou indo e vocês vão ficar. Meus irmãos, esses dias Deus ficou em silêncio, e Ele falou comigo que eu tenho que entregar alguns testemunhos que Ele já fez na minha vida. E hoje Deus tocou para mim contar um testemunho aqui. Eu não vou passar no horário. Entre testemunho e palavra, eu entrego no horário. Meus irmãos,
que as crianças antigamente começavam a trabalhar com 7, 8 anos. Meu pai e minha mãe eram comerciantes, eu trabalhava no comércio com meus pais e já fiz alguns outros trabalhos até com 7, 8 anos de idade. Era criança inteligente, eu era inteligente na escola, no convívio social. Só que aos meus 13 anos de idade, eu comecei a ter um problema de insônia que eu não dormia. Passava 3, 4 dias às vezes sem dormir. Fiquei magro. Comecei a ter medo das pessoas na rua. De um homem vizinho meu, que ele não matava ninguém. E eu achava que aquele homem queria me matar. Uma vez estou vindo eu na escola, olhei para trás e um homem de bicicleta saí correndo, porque na minha cabeça aquele homem queria me matar. Com poucos dias eu falei para o meu pai: pai, aquele homem quer me matar. Ele falou: meu filho, esse homem não mata ninguém. E ali, sem dormir, meus irmãos, minha cabeça ficou fracando. Ali eu já não tirava nota boa na escola mais, porque nem todos os dias eu conseguia ir para a escola. O diretor daquela escola mandou chamar a minha mãe, porque eles não entendiam, porque minhas notas eram boas e eu não estava mais conseguindo estudar. Um dia, meus irmãos, meu pai e minha mãe trabalhando no comércio, e foram comerciantes 50 anos. A minha mãe mais ainda, desde quando nasceu. Um dia eu fui vítima de uma convulsão, meus irmãos, e voltou a língua. Me levaram para o hospital. Eu morava em Cumbica, ali próximo à Avenida Santos Dumont. Me levaram para o hospital Menino Jesus Vermelhinho Materazzi. Embolando a língua, entortando os braços, entortando as pernas. Aquele médico me medicou e pediu um eletro da minha cabeça. E no eletro em São Miguel Paulista, o médico viu que eu tinha uma veia entupida na minha cabeça. Me passou remédio, pastor. E disse que eu tinha que tomar a vida toda. Mas um dia, Deus preparou um anjo. Sabe quem foi esse anjo? Uma vizinha minha que pregou para mim. O Senhor já recolheu, ela estava assim. Essa vizinha chegou, eu tomando remédio, já estava dormindo, um pouco, melhorando devagarzinho, mas Deus preparou essa vizinha para me convidar para ir para a igreja. E essa mulher, ela foi uma mãe, meus irmãos. Eu quero dizer para você nessa noite: você quer ganhar alma para Jesus? Ame as vidas. Jesus morreu por nós, porque Ele amou a humanidade. Você quer pregar minha irmã, salvar sua vizinha? Ame ela. Você quer salvar a mulher? Ame a mãe. Aquela mulher amou minha vida. Me levando para a igreja e me ensinando a palavra. Aquela mulher sentava na Avenida Carro, caminhando, em 1995. E muitos iam para a igreja e escondiam a Bíblia. Aquela mulher abria a Bíblia assim na rua, todo mundo vendo ela lendo a Bíblia. E ali eu aceitei Jesus. Ali aquela mulher me encomendou para comprar uma Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Eu fui curado lendo a palavra, meus irmãos. Lendo a palavra. E depois de uns 3, 4 anos, fiquei maior. Comecei a trabalhar. Fiz outro eletro da cabeça pelo convênio. Não tinha mais veio entupida. Deus desenvolveu. E Deus preparou um servo de Deus, um evangelista. Começou também a trabalhar comigo. Já me chamou para trabalhar. Deus me curou fazendo a obra, fazendo visita e lendo a Bíblia. Deus me curou. Nunca mais tive convulsão, meus irmãos, desde 1995. Então, é 2 testemunhos. Tanto de eu me converter a Jesus, tanto de eu aprender a ler a palavra. Aprender da Bíblia. Aquela mulher me levava para a igreja com 13 anos e ela ia me ensinando a palavra. Olha lá, Elcio, você tem sua idade, você gosta de jogar bola?
não xingue meu filho. Ela não chamava de meu filho. Olha, meu filho, se você entrar no campo de futebol, alguém lhe xingar para o jogo. Olha, meu filho, se for por um crente, pode namorar, Laelson. Mas você tem que arrumar uma namoradinha. Namore no roda da casa. Mas o nordestino chama aquele quintalzinho de vó, quintalzinho. Namore perto do seu sogro. O crente não namora escondido, Laelson. E foi me ensinando. O crente pode fazer isso, Laelson. Olha, Laelson, cuidado com isso. O crente pode fazer aquilo. E eu vendo aquela mulher ali na Bíblia dia e noite. Eu comecei a fazer igual ela. Sabe aquela pessoa que você ganhou ela para Jesus? Ele é teu filho na fé. Ela é tua mãe na fé. Os filhos dela sabem. Eu já falei para eles. A mãe de vocês é minha mãe também. Eu falava para os filhos dela. Porque ela me amou de verdade. Ela me chamava de meu filho. Meus amados irmãos. E aí eu fazendo a obra do evangelista. Eu falava para ele, olha irmão, ele dá todos esses remédios. Ele falou, Laelson, se você crer, Deus te cura. E eu fui parando, não tinha conta. E depois fiz o elétrico e veio, não tinha mais comida na minha cabeça. Meus amados e queridos irmãos, essa palavra que eu li, o Vale de Ossos Secos, Deus mostra a ressurreição de mortos. Uma criança, ela nasce normal, uma criança normal, que ele tem pai, tem mãe, é bem criada, tem saúde, ela é feliz, tanto homem quanto mulher, tem a vida, é feliz. Só que, meus irmãos, chega momentos da vida que pode ver dias mal, igual a palavra diz, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais no dia mal, você está firme. Tem pessoas, meus amados irmãos, que a chave do emprego fecha para ele, chega o dia mal. Tem pessoas, meus amados irmãos, que a noiva termina com ele, e muitas das vezes ele se afoga na bebida, muitas das vezes ele se afoga nas más companhias, muitas das vezes ele se afoga nas más amizades, e muitos chegam a ficar na rua, muitos chegam a morrer na rua, muitos chegam a ficar quase ou igual o Vale de Ossos Secos. Porque tem enfermidades que secam o osso, tem enfermidade que enfraquece os dedos, tem pessoas que têm 30 anos, nós e ela parece ter 60. Esses dias, irmão Márcio, presbítero Márcio, eu conversei com o Senhor, meu vizinho, ali no Comercial Esperança, o homem tem 91 anos, você olha para ele e parece ter 70. O homem com 91 anos parece ter 75. Porque Isaías 40 fala que os que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu estava sentado aqui no altar, meus irmãos, Deus falou comigo a palavra Êxodo. E eu abri Êxodo, eu vi a trajetória do povo que estava com Moisés. 40 anos andaram no deserto. Deus pôs uma coluna de fogo para proteger do frio. Deus pôs uma nuvem para proteger do calor. Aonde não tinha água, o povo aparecia água. Os sapatos dos pés não furavam. As crianças cresciam, os calçados cresciam junto. As roupas não envelheciam. As pessoas, o que eu quero dizer para vocês? Aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, ele bebe mais, ele é renovado, ele é restaurado. Eu profetizo renovo nessa coisa. Eu profetizo vida daqui, nessa igreja. Meus irmãos, eu tenho outros testemunhos para contar. Eu tenho outros testemunhos, mas eu sigo vocês. Meus irmãos, a pessoa que não busca Deus, não ouve a palavra de Deus, vem o desemprego, ela não aguenta muitas
jeito. Louvado seja Deus. Deus de poder e de glória. Meus irmãos, a melhor coisa na minha vida foi ter ouvido a palavra de Deus. Irmão, eu não insisto com ninguém para pregar a palavra. Não. Eu não insisto. Se eu pregar a pessoa não dá ouvido, eu não insisto. Porque a primeira vez que pregaram para mim, eu dei ouvido. Eu dei ouvido. Eu dei ouvido à palavra de Deus. Não se insiste. Eu já vi pessoas chegar e pegar pelo braço para a pessoa aceitar Jesus. Não insista ninguém. Porque quem somos? Se eu pudesse convencer, eu sairia na avenida convencendo todo mundo a aceitar Jesus. Nós não temos esse poder, mas a palavra de Deus tem. Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus resgata, a palavra de Deus ressuscita a morte. Porque aqui o profeta foi levado e ele viu só ossos, uns secos e outros sequíssimos. Tem pessoas que estão sofrendo, ela luta com a força do braço dela, porque o homem natural, ele não entende do espiritual, ele luta com a força do braço, ele luta com a força dele, a sabedoria dele, o intelecto. Mas olha o cara, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio. Quando termina as possibilidades humanas, aí chega Deus. Porque Jesus diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O fim do ser humano é Jesus, meus irmãos. Ele pode rejeitar a pregação. Ele pode correr na igreja. Ele corre de ouvir a palavra. Ele resiste à palavra. Ela resiste à palavra. Ele é contra a palavra. Ele é contra os obreiros. Ele é contra os mensageiros. O final dele é Jesus. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio. Mas a Bíblia diz que muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos. A Bíblia diz que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. O apóstolo Paulo era um homem de muita força, era um homem de muita sabedoria, mas no caminho ele caiu, não é verdade? Louvado seja Deus. Quando Jesus veio, meus irmãos, sempre tem o mal. Tem o dia e a noite, não é verdade? Tem o mal e o bem, né? O mal sempre vai lutar, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que o inimigo viu uma vez contra nós, 7 vezes ele foge de nós. 7 vezes, meus irmãos. E esse evangelista que falou para mim: irmão Elcio, se você tiver fé, Deus cura você desse remédio. Esse mesmo evangelista, um dia eu fui na casa com uma mulher com ele. Ela veio para comigo, veio de lá do Nordeste, desenganada lá, veio aqui, foi para o Hospital das Clínicas, desenganada. O irmão orou, repreendeu o mal da vida dela e aquela enfermidade saiu. Com certeza aquela enfermidade que eu tinha da veia entupida era de origem espiritual, meus irmãos. Os hospitais estão superlotados. O médico não resolve 100% de jeito nenhum. O inimigo das nossas almas enganou a terça parte dos anjos. A terça parte. A gente não ora, o crente não jejuma. O mal tem força, meus irmãos, contra o homem natural e contra a mulher natural. O homem natural ele não aguenta o mal, meus irmãos. Para vencer tem que estar revestido. A Bíblia diz que a casta do demônio que só sai com jejum e oração. É verdade. Saiba, meus irmãos, que nem toda enfermidade o médico resolve. Porque Deus diz, a palavra de Deus fala do
porque o fim